E antes também da gente começar a responder as perguntas, eu vou passar a palavra para o doutor Fernando, que ele vai falar um pouquinho para vocês sobre o livro, que vários de vocês já adquiriram, né, e que algumas pessoas estão aí com a curiosidade, ele vai falar um pouquinho para a gente. Bem, bom dia de novo a todos. Esse livro realmente é um dos trabalhos aqui nós fomos chamados a pedido da doutora Marlene. Na verdade, mais ou menos em 2010, depois de terminar um trabalho que casualmente foi em Lisboa, nós tínhamos falado sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quando eu desci, ela estava junto a mim e disse assim: Fernando, muito obrigado pelo como você trata as nossas criancinhas, mas você tem que escrever, que a gente não tem livro na AME sobre criança. Bem, isso foi em 2010. E a coisa vai se arrastando, eu vou escrever, e nunca escreve. Quando foi mais ou menos 2010, houve um casamento de um grande amigo nosso em Campina Grande, Dr. Carlos Beto, e eu fiquei conversando com a doutora Marlene sobre o livro Libertação, que ela gosta muito de Libertação e Missionário da Luz. Aí, ao fim, ela disse o seguinte: Fernando, cadê o livro? E eu fiquei sem palavras. E ela disse: você não gosta de escrever? Você não vai escrever esse livro que eu estou lhe pedindo. Quando foi em 2015, janeiro, veio o falecimento dela. E ela tinha me prometido voltar a Juazeiro para fazer o Seminário Médico e Espírita da AME Cariri. E aí houve o falecimento. E ela disse: eu vou, mas você vai escrever o livro. Eu digo: tudo bem. Então ficou acertado ela aí com Irvênia. Ela veio a falecer e eu, obviamente, vi que chegou o tempo. Eu convidei a doutora Márcia Leão de Brasília e deixei ela bem à vontade. Márcia convidou a Silvana, convidou a Vanessa e convidou a Suzele. E eu convidei a Poliana, que é a única que não é da área de saúde, porque as outras são médicas e odontólogos. E assim nós fomos, eu, o único entre as mulheres, foram 6 mulheres que escreveram comigo. O livro trata da visão que a doutrina espírita tem a respeito da obra de André Luiz, 13 volumes, sobre como a criança se situa. E o livro é dividido em 4 eixos. O primeiro eixo é a criança e sua família. Depois, a criança nasce. A criança, depois vem a adolescência, e depois a criança volta ao plano espiritual como espírito imortal. A gente viu fatos interessantíssimos. Eu tenho certeza que vocês não sabiam disso. Criança não vai para umbral. Criança vai para colônias de crescimento espiritual. Cite-se o lar de bênçãos, citado na obra, Entre a Terra e o Céu, em que o espírito Meimei é a diretora de lá. Lá a criança desencarna aos 2 anos, chega com 2 anos e vai crescer no plano espiritual. Quando a criança se desenvolve, é que ela vai para outras colônias. A implicação disso é muito séria, porque se uma criança não vai para as zonas umbralinas, ela não será vampirizada, obsediada, fagocitada, como a gente chama. Ela crescerá em um ambiente sendo útil. Mas, Fernando, criança não é um espírito e ela não poderia ter essa escolha? Não, o arbítrio dela não é tanto assim que lhe dê esse direito, devagar. Né? E lembrar que a obra citada hoje por Fernando é muito interessante, Nos Limites da Loucura, não é isso? Nas Fronteiras da Loucura, nesse livro que se passa no Carnaval. O pai de família vem dirigindo, em segundo núpcias com a esposa atual,
E a esposa que desencarnou vem obsediando ele, né? E ele começa a discutir com a atual esposa, que estava grávida. E dá-se um fenômeno que vocês pouco conhecem. O caminhão vira, o esposo morre, a esposa atual morre, e ela está grávida. E para a criança não sofrer o impacto, essa criança é feita uma cesárea espiritual, com todos os requisitos de uma cesárea normal. E a criança é retirada do útero da mãe, do perispírito, porque esse impacto levaria essa criança ao plano espiritual como tal, e isso demonstra como a criança é acolhida e é favorecida. Então, a gente espera que o livro para vocês seja útil. Obviamente, a gente já vai começar a escrever agora, o grupo já foi montado, a gente vai escrever uma obra que ela também nos pediu, que é a fisiopatologia na mediunidade na criança. Espero estar lançando aqui no próximo ano, se Deus nos permitir. Muito obrigado. Do mesmo jeito, qualquer criança que desencarne até ao nascer, ela é acolhida e é levada para lá um lar de bênçãos, certo? E tem outras colônias espirituais que recebem crianças. A criança não é como o adulto que desencarna e se apresenta com um perispírito mais ou menos de 34 anos, como diz André Luiz. Não é assim que funciona. Porque a maioria das crianças que desencarna não tem consciência da sua responsabilidade mesmo como espírito. Então, ele desencarna com a idade, é acolhido com a idade tenra e ele vai crescer. Lembrar você que nessas colônias você tem escola do primeiro grau, segundo grau, faculdades e está tudo lá. Leia-se a obra Nossa Vida no Além, Marlene Nobre, baseada em Chico Xavier, que você vai ver tudo isso. Fernando quer dar uma palavrinha. Só pedindo, gente, que a gente não faça perguntas direto, tá bom? Porque acaba que não dá tempo, porque tem muitas perguntas aqui já, inclusive eu não consigo mais receber novas, tá bom? Bom, só para pontuar o que o Fernando acabou de falar, nas nossas reuniões de desobsessão, todas as crianças que se comunicam, elas vêm acompanhadas de tias. O desespero dessa criança é a lembrança dos pais. Tá? Crianças de 4, 5, 6. Tá? Então, onde estão meus pais? Eu quero meu pai, eu quero a minha mãe. Então, as tias, né, que acompanham, levam para que elas possam receber, do ponto de vista fluídico, todo o aparato, toda a possibilidade de ter um mínimo diálogo de entendimento. Então, isso acaba, de alguma forma, sendo um impacto para a criança, do ponto de vista não só fluídico, apesar dela não ter a compreensão da desencarnação, é feito por parte do esclarecedor, e também, logicamente, da atitude, porque é uma comunicação que comove todo mundo que está fazendo parte da reunião mediúnica. Então, há uma exteriorização por parte de todos aqueles de preces, de fluidos benfazejos, que vão, logicamente, agir sobre a criança. E vai acalmá-la e vai fazer com que ela possa ser levada e conduzida com mais calma por esses benfeitores ou benfeitoras do plano espiritual. Então, essa é a regra. Tem um livro do professor Herculano Pires, O Passe, a Obsessão e a Doutrinação, que ele fala, inclusive, sobre como lidar com as crianças desencarnadas nas reuniões de desobsessão. É um livro fininho, mas muito bom, né? Ele fala muito em poucas palavras. O Passe, a Obsessão e a Doutrinação. Vamos lá, então, para as nossas perguntas, efetivamente, aqui de todas as palestras, né? Já peguei algumas de ontem que sobraram, tá bom? Para a gente fazer esse momento aqui com os nossos palestrantes. Vou começar com o Márcio. A pergunta é de ontem, viu, Márcio?
É a seguinte: na prática, o que fazer para ressignificar um erro grave para que a culpa não adoeça e acarrete um processo obsessivo? Amar, trabalho voluntário, caridade. Tem mais alguma sugestão? Acho que já é demais também isso aí. Só quer mais do que isso. O Emmanuel nos fala muito bem a respeito da questão do complexo de culpa, né? E ontem o doutor Fernando ainda tratou desse assunto também. Nós não podemos ficar escravos da culpa. Então, eu vou dar uma sugestão bem simples e bem rápida. Leia aquela famosa e conhecidíssima mensagem de André Luiz, de título Calma. Ou seja, é sempre bom ter calma e não podemos, naquele instante, gerar um problema novo. É preciso aproveitar a situação e seguir em frente. Agora vamos para o doutor Fernando. O senhor falou ontem, doutor, que o perispírito tem 72 horas para se reconstruir após a morte do corpo. Gostaria que o senhor explicasse melhor. Teria alguma relação com o tempo sugerido de 72 horas para cremações? O senhor até falou um pouquinho mais hoje sobre isso, e a pessoa faz essa pergunta. Olha, tudo que a gente está falando aqui, os três, como no caso do Luciano, que não pôde vir pelo acidente, ele tem base doutrinária. Não é Fernando que está dizendo 72 horas. O próprio Chico pediu 2 dias, né, para ser sepultado. A desencarnação, o modus operandi, como ela faz, é variado de pessoa a pessoa. Você vai encontrar isso nas obras de André Luiz, certo? Então, não existe 2 desencarnações iguais, porque não existe 2 pessoas moralmente iguais. A desencarnação é um ato que pertence ao teu espírito e vai depender da sua consciência e desenvolvimento morais. Portanto, é variável. Para o crematório, cremar um corpo significa esperar que esse perispírito tenha realmente saído desse corpo. Por isso que eles pedem esse período mínimo, não é? Então, isso é variável. Isso, como ocorre no suicida, aí é triste, né? Porque o suicida consciente, aquele que sente, escreve uma carta, deixa para a esposa, para a mãe, etc., e depois atira na cabeça, ele tirou a vida por questões dele mesmo. Quando perguntado a Allan Kardec, o louco que se mata, como é a culpabilidade dele? A resposta é bem interessante. O louco que se mata não sabe o que faz. Kardec assim respondeu. Então, se a pessoa é mediunicamente obsedada por auto ou hetero obsessões, aí ele tem os atenuantes. Mas se a pessoa tem consciência de que está saindo da vida porque faliu e está morto de vergonha da família, da família da esposa, e tira a vida porque está devendo muito, deixando a dívida para a viúva, ele não está resolvendo nada. Então, obviamente, o desencarne será muito doloroso. Mas entenda que Deus, na sua misericórdia, não vê nenhum dos filhos dele como culpa. Vê como deseducação. A doutrina espírita educa. E uma das coisas que a doutrina espírita faz, como diz a doutora Marlene, é ensinar a morrer melhor. Agora eu vou fazer uma pergunta do Fernando da Terra, pergunta ao Fernando do Céu. Mas eu vou repassar para o Fernando do Umbral, que ele está há muito tempo calado, então vou passar para ele a pergunta. Viu? Por que se chama erraticidade o período que a alma fica no plano espiritual? Bom, o Fernando do Umbral, quando está liberto do corpo físico, ele vira um espírito errante. Errante não no sentido porque está errando, apesar de errar muito, mas aquele que está vagando,
pelo plano espiritual. Só que essa vagância não é como a gente entende no linguajar popular. O espírito liberto do corpo, ele ainda é um espírito errante, está na erraticidade, porque é o tempo que ele precisa, dentro dos processos reencarnatórios, para chegar à condição de espírito puro. Então, durante todo esse período, né, de erraticidade, né, ele vai precisar reencarnar até ele se tornar um espírito liberto de qualquer possibilidade humana, material. Os espíritos superiores, eles estão ali entre uma linha limítrofe entre o mundo físico, lógico, de uma sutilidade que a gente nem imagina, e o mundo espiritual. Na minha opinião, Allan Kardec é um desses espíritos superiores que falta muito pouco, porque ainda tem algo de humanidade. Ele tem amor pela humanidade, assim como Jesus tem, mas ele tem uma ligação humana ainda muito forte, do ponto de vista do entendimento para quem está numa condição do mundo espiritual, né, de pureza. E eu acredito, isso é uma opinião pessoal e de alguns outros, e o Fernando falou na sua palestra, sabe aquele equipamento que vai fazer um mapeamento, uma leitura do perispírito? Existe a volta de Allan Kardec lá em um livro Obras Postas, né? O Dia da Minha Volta. Acredita-se que ele voltará como um cientista e que esse cientista vai trazer, sim, a possibilidade da investigação do corpo espiritual. Então, isso é uma opinião de alguns, da qual eu acolho, né? Acolho como certo, e a partir daí, acredito eu que ele alça as culminâncias celestiais. Então, erraticidade é isso, né? Agora, eu queria só fazer uma parte sobre a questão do sentimento de culpa. O sentimento de culpa é algo que ninguém deve carregar. É o sentimento do suicida. É o mais doloroso. Ele impede de você dar um passo adiante. O suicida, ele não se sente no direito de ser perdoado. Ou seja, ele não consegue se perdoar e nem se dá o direito de Deus perdoá-lo. Então, nós nunca devemos nos amarrar no sentimento de culpa. Eu sou um cara que me perdoa sempre. Agora, a questão é, me equivoquei, tropecei e caí, o que é que eu faço? Eu sei que a queda foi proporcionada por mim. Eu vou me levantar, eu me machuquei, vou cuidar das minhas feridas e vou tentar não cair mais, não me equivocar mais. Mas para isso eu preciso me perdoar. Existe um livro muito bom, O Valor Terapêutico do Perdão. Você já ouviu falar desse livro? Pronto. Tem na nossa livraria. Tem. O autor, ele escreveu o livro porque tinha uma filha que veio do umbral, tá? A que precisava vingança, perdoar. olha, você vai carregar essa culpa da vingança aí. Então, o autor, ele adentra no sentimento do perdão, assim, de uma forma profunda e também científica, correto? Que é um tratado de que todo aquele que perdoa adoece menos, se recupera mais, porque ele, lógico, tem um vínculo com a espiritualidade. Há uma relação espiritual muito forte. E essas pessoas, do ponto de vista da saúde, vivem muito melhor. Se recuperam bem mais rápido das suas enfermidades. Então, se você não tem, adquire esse livro, Valor Terapêutico do Perdão, aqui não é merchandising, é porque realmente é importante. E nesse livro ele vai falar também sobre o sentimento de culpa. Quando Jesus foi perguntado sobre o maior mandamento da lei, e aí ele vem com a resposta: amar a Deus sobre todas as coisas, sobre toda a sua força, sobre todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Ele está dizendo que o amor tem uma relação de via dupla. Eu não posso amar a Deus sem amar ao próximo, não posso amar ao próximo sem amar a Deus. Da mesma forma é o perdão. Como é que eu vou dar
um perdão a alguém se eu não consigo também não me perdoar? Como é que eu vou pedir um perdão a Deus se eu não consigo nem me perdoar? Então, o auto-perdão é necessário, a gente precisa entender isso. Perdoe-se, se caiu, se faliu, se errou, faz parte da natureza dos espíritos ainda imperfeitos que somos. Então, vamos nos perdoar e seguir em frente. Inclusive, no nosso canal do YouTube, tem a palestra do Francisco Cajazeiras com esse tema. Lá na playlist Memória ICE, o valor terapêutico do perdão. Você procura no YouTube o nosso canal, Instituto de Cultura Espírita do Ceará. Lá tem várias playlists, vocês podem buscar lá. Tem a palestra completa também. Vamos fazer uma pergunta agora para o Márcio Corrêa. Márcio, o perispírito é o elo entre espírito e corpo físico. Ok. Então, até que ponto o cuidado com a mente pode influenciar ou ser mais importante que o cuidado com o corpo físico? Existe essa correlação que o corpo físico reflete no perispírito e, por consequência, no espírito? Qual seria, então, a prioridade? Veja, isso entendo até que foi abordado pelo doutor Fernando hoje, né? Uma vez que a mente comanda tudo. É um preceito bem antigo, que é algo que conhecemos há tanto tempo na humanidade, mente sã em corpo são. Né? Então, a mente controla tudo. Então, sob o ponto de vista da mente, nós podemos prejudicar ou favorecer os nossos corpos de uma maneira geral, tanto o corpo espiritual como o corpo físico. Então, é fundamental que a gente mantenha um padrão vibratório equilibrado, que a gente busque uma renovação, que a gente faça associações mentais boas. Não foi à toa que Jesus nos disse: orai e vigiar, porque também não basta só orar, é preciso vigiar para a gente estabelecer esta boa correlação, ou estar num padrão mental muito bom. Ou como dizia uma querida irmã que se apresentava como uma preta velha num grupo que nós frequentamos muitos anos, ela dizia: carrapicho não pega em pedra mármore. Ou seja, na linguagem simplificada dela, vamos nos transformar em pedras mármores para que o carrapicho não chegue até nós. Não é um encosto, né, doutor? São as nossas próprias escolhas. Fernando Souza. Como se comporta o espírito de um idoso com Alzheimer, parcialmente ou totalmente sem discernimento, memória, locomoção, alguns por 2, 3 anos, outros até 10 anos, com sofrimento no corpo físico, durante o sono? Como se comporta esse espírito? Antes de responder essa pergunta, eu queria só ainda abordar sobre a ótica médica, que há trabalhos recentes. Quando você não perdoa, você vai atuar nas suas células, dentro do citoplasma, e vai atingir uma estrutura chamada biósforo, que Luiz descreve em Evolução em Dois Mundos. Os biósforos, eles são formados de uma estrutura canicular chamada centríolo, e eles se comunicam com a superfície da célula. Na superfície da célula foi descoberto um grupo ciliar, ou seja, movimento ciliar seria isso aqui. E quando um sinal de ódio, vingança, desdenho, raiva ocorre, o sistema ciliar capta. Quando ele capta, manda para o biósforo. O biósforo altera a constituição do centríolo, que vai mandar para o mitocôndria. E a mitocôndria, que é a célula de energia da célula, começa a alterar o DNA. Então, raiva altera DNA. E amor, perdão, gratitude, não só melhora a constituição do DNA na ponta chamada telômero, que é o feixe eclair do DNA, e faz com que você tenha uma renovação de vida. Então, é por isso que o perdão é terapêutico. Da pergunta que foi solicitada, por que essa forma tão simples, tão
abstrata de ver o ser humano sem apenas um sofrimento. Aquele que tem Alzheimer, que está demenciado, que está em cima de uma cama, que está aparentemente aos olhos da família, já dando trabalho, de ter um cuidador 24 horas, etc. e tal. Por que não considerar que essa criatura está em transição? O órgão que ele se expressa está comprometido. Mas se você ler a segunda parte da obra Céu e Inferno, você vai ver que Kardec fez evocação de espíritos de diversos graus. Se você evocar esse espírito com Alzheimer, demenciado, que faz xixi na roupa, faz cocô na roupa, tem convulsões, quando come, derrama comida, suja as vestes, você vai ver que esse espírito, se resignado for, e resignação é o consentimento do coração, ele vai dizer o seguinte: eu estou sofrendo pelos erros cometidos. Mas eu sei que quando eu deixar essa matéria, eu vou ser como um pássaro, né, que rompe a gaiola, encontra a porta aberta e voa. Né? Se for um espírito irresignado, ele vai dizer o seguinte: é essa a justiça de Deus? É esse o Deus que você fala? Isso é uma miséria de vida. Por que não acabam logo com a minha vida? Então, é na evocação do espírito, que não é comum, lembrar que Kardec aborda isso no Livro dos Médiuns, e ele diz o seguinte: a evocação pode ser feita a qualquer espírito. Não evocar espírito é deixar a porta aberta para que o outro se manifeste. Porém, a evocação só pode ser feita por um sentido nobre e por moral elevada de quem o faz. Então, não é para todo mundo estar evocando coisa nenhuma, mas saber o que é evocar. Então, precisamos modificar essa visão acanhada de ver só a matéria e de dizer que um portador de Alzheimer, demenciado em fase final, ele está pagando um preço muito. Doença não é castigo, é escola, é renovação. É o aprendizado que é dado àquele que muito errou, mas que, deixando a matéria, o espírito dele está perfeito. A questão é que ele não consegue se expressar mais pela matéria imperfeita. Tá bem? Bem, eu sou portador de sequelas de AVC isquêmico, que aconteceu comigo. Eu estava chegando de Sergipe, de uma palestra, e fui acometido de um AVC isquêmico que começou, ninguém sabe aonde. Você imagine um médico, neurologista, tendo um AVC, o que é que ele pensa? Né? E o diagnóstico foi dado por mim quando cheguei de casa, desci do avião com um pleno AVC. Quando eu durmo, uma hora eu estou correndo, outra hora eu estou brincando, outra hora eu estou subindo, outra hora eu estou descendo. Imperfeito é o corpo de Fernando, porque Fernando é imperfeito. Mas o espírito de Fernando está muito perfeito, graças a Deus. Obrigado pela parte que me toca. Ai, meu Deus. A gente, infelizmente, já avançou no nosso tempo, né? Começamos um pouquinho mais tarde, porque deu uma chovidinha de manhã. Então, eu vou encerrar aqui esse momento, mas eu tenho certeza que, embora algumas perguntas não tenham sido resolvidas, vocês vão poder voltar para rever novamente, né? Todas as palestras, as discussões no nosso canal do YouTube. A gente vai, nos próximos dias, postar esse evento, então vocês podem voltar lá. E a gente vai sair também com muitas sugestões de leitura, né? Creio que vocês devam ter anotado muita coisa aí. Agradeço aos nossos palestrantes. A gente vai voltar agora. Eu vou passar a palavra para o Aldo.